Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E vamos ler apenas dois versículos, o versículo 7 e 8, que são extraídos do chamado sermão ou discurso profético do Senhor Jesus. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. O princípio de dores é o nosso tema de meditação nesta noite. Meus irmãos, nós sabemos que o ano mal começou e nós já estamos a ver muitos sinais à nossa volta, coisas de que a Bíblia fala, e nós temos pelo menos 3 coisas que eu me lembro: ameaças muito sérias de guerras, quer lá na Coreia do Norte, mas sobretudo as mais preocupantes no Médio Oriente. Também subiu para as notícias a chamada crise climática, que não é brincadeira nenhuma, porque está a causar muita preocupação. Os irmãos devem estar a seguir, a acompanhar, e de facto está a passar-se uma mudança muito grande na ecologia por causa da alteração do clima. E também agora, mais recentemente, uma já declarada pandemia, que nós esperamos que passe rapidamente, mas que também causa grandes preocupações e até consequências que nós não poderíamos imaginar, como por exemplo financeiras, nas bolsas, e haverá reflexos, sem dúvida, na vida das pessoas, nos empregos, no funcionamento dos trabalhos normais, etc. E por isso há uma necessidade de nós nos perguntarmos se isto que está a acontecer é apenas mais uma coisa que acontece, como no mundo sempre aconteceu. Nós não vamos aqui dizer que começaram agora os problemas no mundo. Mesmo quando nós falamos de epidemias ou pandemias, nós já tivemos coisas muito graves. Não só na Idade Média, mas no século passado, tivemos a gripe chamada gripe espanhola, a gripe de Hong Kong, e que causaram milhões de mortos. Fomes também tem havido sempre. Mas, de facto, irmãos, nós precisamos de nos interrogar, não para sensacionalismo, para forçar que a Bíblia esteja de acordo com os noticiários. Não é essa a nossa perspectiva. Mas nós temos que observar as profecias bíblicas e estar atentos aos sinais, porque foi isso que Jesus nos ensinou. O Senhor mesmo, quando Ele falou aos religiosos do seu tempo, Ele censurou-os, porque eles sabiam ver os sinais nos céus, se ia chover ou se ia haver tempestade, mas não eram capazes de discernir os sinais dos tempos. E os olhos deles estavam fechados para os sinais que apontavam para aquele homem que falava com eles, que era Jesus, ser o Messias prometido. Uma cegueira, de facto, extraordinária naquela geração. E o Senhor censurou, porque não era admissível que eles fossem capazes de ver os sinais atmosféricos, digamos assim, e não entendessem os sinais proféticos. Então, irmãos, o Senhor espera que nós entendamos, sem sensacionalismos, sem alarmismos, mas que nós entendamos os sinais como alguém que está a caminhar e quer saber onde está, em que ponto é que nós estamos. Então, muitas vezes nós, quando viajamos, às vezes nós estamos num automóvel, até adormecemos um pouco, e depois acordamos e perguntamos: onde é que nós estamos? E nós queremos saber, se vamos daqui para Lisboa, por exemplo, já passamos Coimbra,
E o motorista disse: já estamos quase a chegar a Vila Franca de Xira. Então, dormimos muito e agora estamos a chegar a Lisboa. Então, irmãos, esta é a nossa perspectiva. E o Senhor Jesus, Ele estava com muito interesse em que os discípulos conhecessem esses sinais. E é isso que nos espanta, porque o Senhor, Ele fala longamente sobre esses sinais. E nós podemos ter a certeza que se o Senhor não quisesse que nós estivéssemos apercebidos desses sinais proféticos, Ele nunca iria dar uma lista tão longa, tão detalhada sobre os sinais proféticos. Então, esta é uma pequena introdução, mas muito importante. Ora, o que nós hoje vamos observar é, no fundo, procurar entender só uma coisa, só uma expressão que o Senhor Jesus usa aqui. E é uma expressão-chave para nós compreendermos toda a sequência deste discurso longo que Jesus faz aos seus discípulos, respondendo às perguntas deles. Que sinais haveria do fim, quando sucederiam aquelas coisas? Que sinal haveria da volta do Senhor? Então Jesus respondeu uma longa resposta. Essa expressão que nós precisamos entender e que estrutura muito este discurso é esta expressão que encontramos no versículo 8. O princípio de dores. Ou o princípio das dores, conforme os irmãos quiserem. Ora, o que nós hoje vamos fazer, e provavelmente muitos aqui já sabem, já ouviram, mas repetir é essencial para aprendermos. Ora, aquilo que de facto o Senhor fala é uma imagem que os seus ouvintes iriam entender perfeitamente, que é a imagem das dores de parto. Então, quando aqui o Senhor usa a expressão princípio de dores, são as dores que a mulher sente antes de dar à luz. Ora, todos nós sabemos, algumas irmãs por experiência própria, outros por conhecimento e observação, que quando chega a proximidade da hora da mulher dar à luz, ela começa a sentir algumas dores. Não é verdade, irmãs? Começam a vir aquelas dores. São dores, não é impressão, não é psicológico, são dores mesmo. Mas são apenas o princípio de dores. Quer dizer, elas ainda não têm a intensidade e a frequência que levam uma pessoa especializada, como um médico, a deduzir que, de facto, o nascimento está para muito breve. Então, não sei como é que foi aqui com a primeira vez que as nossas irmãs tiveram a experiência de ter um bebê, mas eu conheço quem tenha ido a correr para o hospital quando teve as primeiras dores. E, chegada lá, queixou-se: olha, eu tive estas dores assim, e já estava tudo preparado, a malinha na mão, o marido desvairado, todo amarelo, estava tudo preparado para o bebê nascer. Só que o médico disse: não, ainda é muito cedo, isto é só o princípio das dores. Vá para casa, vá fazer alguma coisa para se distrair e depois então venha quando houver outros sinais. Meus irmãos, nós temos que entender que há um momento em que nós vamos começar a sentir dores. E estas dores fazem parte daquilo a que nós chamamos o tempo do fim. Então, se os irmãos repararem, aqui neste esquema, nós temos uma série de acontecimentos que formam uma sequência cronológica. Eu coloco ali o primeiro acontecimento que nos situa no tempo do fim, é o regresso de Israel à sua pátria e a sua reconstituição como nação independente, como um Estado independente. Ora, o regresso de Israel à sua pátria ocorreu em 1948.
e 48. Todos aqui já sabem, não é? Muito bem. A partir desse momento, esse é um sinal muito definido e extremamente importante, porque uma das imagens que eu tenho na minha mente mais claras sobre isto é como se Deus tivesse um relógio que tinha parado. Com aqueles cronómetros, tem um botão, carrega-se e ele para, deixa de contar. O Senhor deixou de contar quando a Igreja nasceu há 2000 anos. Há 2000 anos o Senhor parou o relógio. Porquê é que parou? Os discípulos perguntaram, lá em Atos, perguntaram: Senhor, é agora que vai o reino ser instaurado? Eles estavam ansiosos que Jesus iniciasse o reino. Mas a resposta de Jesus foi muito clara, disse: não vos compete saber os tempos, as estações. Depois disse: mas ide por todo o mundo. Então, o Senhor carregou no botão com um objetivo. Ele parou o tempo profético para que o Evangelho fosse anunciado a todo o mundo. E há 2000 anos teve início um tempo chamado o tempo da graça, ou o tempo da paciência de Deus. E um milagre aconteceu. É que quando o Evangelho começou a ser pregado, anunciado, os judeus recusaram, mas os gentios aceitaram Jesus. E de repente a igreja nasceu, cresceu e multiplicou-se. E apesar de muitas vicissitudes, muitas perseguições e muitos desvios, a igreja chegou até nós, irmãos. E nós podemos dizer, nós somos um fruto da misericórdia do nosso Deus. Ele deu-nos uma oportunidade de o conhecermos, de experimentarmos a sua graça. Agora, o cronómetro está à espera. Então, há um tempo em que o tempo da paciência vai terminar. Ora, o tempo em que o Senhor carregou no botão para continuar a contar o tempo profético, estou assim a ser muito simplista, foi quando Israel voltou à sua terra. É por isso que há uma expressão que muitas vezes nós ouvimos: Israel é o relógio de Deus. E é mesmo. Então, nós temos aqui o primeiro evento que nos situa no tempo do fim. O tempo do fim. O que é o tempo do fim? É o tempo para a mulher da aproximação do nascimento. Então a mulher sabe, ela tem 9 meses numa gestação normal. E há um momento em que ela sabe, está agora a chegar ao fim. E as primeiras dores são um sinal de que esse tempo está a aproximar-se rapidamente. Os irmãos entendem, a imagem é muito simples. A imagem que Jesus nos dá é muito simples. Ora, então, nós vemos que o primeiro grande sinal foi Israel. O segundo grande sinal ainda não aconteceu, que é o tempo do fim. Algo que vai acontecer, não é bem sinal. O segundo grande evento, o primeiro foi o regresso de Israel. O segundo grande acontecimento profético, que ainda não aconteceu, é o que está logo a seguir, que é o arrebatamento da igreja, que está prestes a acontecer. Amém, irmão? Falta pouco, mais um bocadinho, mais um pouquinho. Então, esse é o acontecimento que a igreja aguarda. Então, Israel nasce, ou renasce, a igreja encerra o seu tempo, a igreja sai de cena e entra de novo Israel. Eu pus a igreja para baixo, mas era melhor para cima, porque ela vai para cima. A igreja sobe, e Israel aparece em cena. E então vai acontecer aquilo que está profetizado para Israel, que ainda não aconteceu. Daniel, as profecias de Daniel, profecias de Zacarias. E há um tempo curto, apenas 7 anos, em que Deus agora vai dirigir toda a sua atenção a Israel. E Ele vai trabalhar com Israel, e vai trabalhar com um objetivo, é trazer Israel, não para a sua terra, que ele já lá está, mas trazer Israel para o Messias, para Jesus. Então Israel tem uma promessa que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, ele diz assim: e então todo Israel será salvo.
Quer dizer, há 2000 anos, Israel rejeitou Jesus, mas o Senhor promete que Ele voltará um dia a aceitar Jesus. Israel rejeitou o Messias. O Messias não rejeitou Israel. Não é maravilhoso? Não rejeitou. Ele ama Israel. Então, nós temos de estar atentos que, de facto, isto vai acontecer segundo o calendário de Deus. Agora, irmãos, nós estamos neste tempo que é precisamente o tempo em que tudo está em curso, está a avançar, mas ainda não chegamos lá. Então podemos dizer assim, estamos entre um já, aquilo que já está cumprido, e um ainda não estamos lá, mas estamos perto. Os irmãos estão a ver que o arrebatamento marca o início, não sabemos se é de logo quando a igreja é arrebatada, se é um pouco depois, mas marca o início de um período curto em que Deus vai lidar com Israel, que se chama o período da tribulação, ou mais propriamente da grande tribulação. Então, o que vai acontecer será não o princípio das dores, mas as dores mesmo. Então, mais uma vez, vamos à imagem obstétrica. O princípio das dores são dores espaçadas, não são ainda muito intensas, mas já são dores, mas de repente, irmãos, e é rápido, não é? De repente, as dores aumentam de intensidade e de frequência. E isto é muito rápido, a não ser que haja qualquer problema, o bebê vai nascer. Então, irmãos, é isto que o Senhor Jesus está a falar, o princípio das dores e depois o que virá a seguir. Estão a ver aqui este triângulo que vai aumentando, começa em baixo, devagarinho, depois vai aumentando. Estão a ver? É uma imagem daquilo que nós podemos chamar o aumento das dores. Então, inicialmente, as dores vão começar num patamar baixo, mas depois vão aumentar. Quando o mundo entra na grande tribulação, as dores sobem terrivelmente. Nós sabemos o que vai acontecer neste período dos 7 anos, porque o livro do Apocalipse nos conta. O Senhor revelou a João, e no livro do Apocalipse, entre os capítulos 6 e 19, nós vemos o Senhor a revelar quais são as dores que vão vir ao mundo. E são coisas terríveis. Então, agora, nós já podemos então situar. Onde é que nós estamos? Em que fase é que nós estamos? Como ao viajante que vai na estrada, onde é que eu estou? Muito bem, então a resposta é: nós estamos antes da tribulação, no período chamado o princípio das dores. Os irmãos entendem? Depois vai aumentar esse sofrimento. Então, esse sofrimento vai aumentar quando? Nós lemos em Apocalipse. Os selos são abertos. Depois dos selos vêm as trombetas. Depois das trombetas vêm as taças da ira. Aí as dores vão ser muito fortes e muito rápidas, porque tudo acontece, reparem, num período de 7 anos. 7 anos é muito pouco tempo. Tudo vai correr de uma forma muito precipitada. Ora, o que é que nós vamos ver? Então, no princípio das dores, o Senhor deu alguns sinais. E esses sinais têm uma característica. É que eles vão intensificar-se no início da tribulação. Como aquele triângulo que eu mostrei ali. Começa devagarinho, quando entra na tribulação, aumenta. E depois dispara lá para cima. Eu só queria que os irmãos compreendessem que nós agora já estamos a experimentar algumas destas dores. Provavelmente eu não sei exatamente o que é que nós ainda vamos a experimentar como igreja. Às vezes há irmãos que perguntam: pastor, nós vamos passar por isto, vamos passar por aquilo. Eu não sei. Uma coisa eu sei, nós vamos passar pelo princípio das dores, certamente. E o Senhor Jesus identificou alguns. Para não demorar, nós temos aqui neste esquemazinho alguns sinais. O engano, a primeira coisa que Jesus disse: cuidado, ninguém vos engane.
Mas depois, esta dor que já está a afetar muita gente no mundo. O engano, falsos cristos. É um Cristo que não é o Jesus verdadeiro, é um falso Cristo. Muita gente está a ser enganada neste momento. Mas o que vem aí de engano na tribulação é muito mais grave. É a chegada do anticristo. Então ele vem montado num cavalo branco. E quem vê o cavaleiro, ao longe, diz assim: é Cristo, é o Messias. Mas não é. Ele finge ser, mas não é. Ele vem trazer a paz, mas não é a paz que Jesus pode dar. Ele não pode dar a paz ao mundo. É uma falsa paz. É uma falsa segurança. Porque só Jesus é o príncipe da paz e pode trazer verdadeira paz. Então, depois vem, Jesus disse, guerras e rumores de guerras. O que é o segundo selo? O cavalo vermelho. De que é que fala? Fala de guerra. Então, nós vamos passar por guerras antes do arrebatamento? Pode ser que sim, não sabemos. Mas não é aquilo de que fala o segundo selo. O segundo selo é algo extremamente violento. Fomes, vamos passar por fomes? Vamos. Pestes, pestilências ou epidemias, vamos passar por elas? Já estamos a passar. Já estamos a viver. Agora, irmãos, ninguém se alarme, porque não é o que vem depois. O que vem depois diz a palavra em Apocalipse, no capítulo 6, que a combinação de guerras, fomes, pestes, vai matar 1/4 da população mundial. Ora, 1/4 da população mundial, se nós hoje temos mais ou menos, estamos a chegar aos 8 mil milhões, ou bilhões, como queiram, de habitantes, 1/4 são 2 mil milhões ou 2 bilhões. Irmãos, isso é algo que nunca o mundo conheceu. Então, aí já é um evento da tribulação. Algo vai acontecer terrível na tribulação. Não é o princípio das dores. Por isso o médico diz, minha senhora, vá para casa que não é isso. Então, às vezes nós vemos uns irmãos que já estão apavorados. Pastor, já é a tribulação? Meu irmão, se fosse a tribulação, o irmão ia saber que era a tribulação. É o princípio das dores. Agora, vem depois perseguições, distúrbios cósmicos e, finalmente, a volta de Jesus. Meus irmãos, então, este entendimento, para nós, é muito simples e é muito importante. Porquê? Bom, nós temos que ter uma atitude, como servos do Senhor, perante estas dores. Eu vou ler 2 textos. Sabendo que, quando nós vemos uma irmã que vai para o hospital ter um bebê, se alguém lhe perguntar assim, então a irmã está feliz? O que é que ela vai dizer? Era o sonho da minha vida. Ao mesmo tempo diz, mas qual é o medo? As dores. Porque foi assim que Deus determinou que nascessem os bebés. Dores. Hoje em dia já há muitas anestesias e tal, mas há dores, há o medo das dores, o medo do sofrimento. Então, como é que nós nos sentimos? Com receio. Com receio. Ninguém gosta de vírus, de ficar doente. E não é brincadeira nenhuma, nós sabemos. Ninguém gosta de enfrentar um problema que, de repente, a economia parecia que estava bem e, de repente, veio uma crise e tudo outra vez para baixo. Ninguém quer isso. Perder emprego, ficar sem a casa, não conseguir pagar a prestação da casa. Ninguém quer isso. Temos medo, temos receio. Ao mesmo tempo, a irmã que vai para o hospital diz, mas eu estou ansioso que nasça. Estou ansioso. Já sei que é um rapazinho. Será que ele se parece comigo, parece com o pai? Oxalá não seja como eu sou. Aquelas coisas, não é? Muito bem, então está ansiosa para que nasça a criança. E assim é connosco, irmãos. Nós também estamos ansiosos. Vamos ler estes textos. Então, um dos textos é assim,
Ora, quando estas coisas, são palavras de Jesus no sermão profético, quando estas coisas, quer dizer, quando houver terremotos, guerras, fomes, pestes, etc., quando estas coisas começarem a acontecer, então começar é o princípio das dores. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Estão a ver, irmãos? E outro texto maravilhoso também. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Meus irmãos, a igreja, ela sente isto. Nós vamos passar por um pouco de dores. Mas essas dores, nós não sabemos qual será a intensidade delas. Tem para nós uma grande felicidade, que é nós sabermos que depois delas vai nascer um homem no mundo. Qual é o homem que vai nascer no mundo? É o reino do Messias, e nós vamos reinar com ele. Irmãos, e esta deve ser a nossa alegria. Por isso diz, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Meus irmãos, nós temos esta felicidade de saber onde estamos. Agora, os irmãos, imaginem os nossos amigos, os nossos familiares, que não sabem o que é que está a acontecer. Não sabem. Ficam perplexos. Como no outro dia um senhor me dizia, eu estou cheio de medo, não sei o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer? As pessoas não sabem. Têm medo, têm insegurança. Não conseguem situar-se. É como uma pessoa que vai numa estrada e não sabe onde é que eu estou. Estou perto, estou longe. Não sabe, nem sabe para onde vai. E a nossa grande felicidade é que nós temos um destino. Nós sabemos onde estamos. Nós temos uma esperança. As dores vêm sim. Nós estamos imunes às dores? Não estamos. Temos de tomar todas as providências que o mundo toma para... Temos sim. Mas temos o nosso Deus que está connosco. Temos a esperança da volta de Jesus. E por isso, eu só digo à igreja o seguinte: igreja, levanta o teu rosto para cima. Não é a altura de olhar para baixo. Olhar para baixo é esta vida, e só isto, e isto, e isto, e isto. Não, agora é a hora de levantar a cabeça para cima. Porque a nossa redenção se aproxima. Amém, irmãos?